Gente, agora valendo. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente faz a abertura oficial do aniversário da casa, 94 anos, plantando bem por um mundo melhor. Espero ver todos toda quarta-feira. E o tema deste ano é inspirado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 a 22. Pedro, tu me amas? E a nossa palestrante de hoje é Edna Santos, ela é da Federação Espírita Pernambucana, que vai falar sobre o tema central. Desde já eu agradeço a todos vocês pela presença. Não vou fazer uma abertura longa, porque a história da instituição você já conhece e vai conhecer com as outras pessoas que vão passar por aqui. Só temos a agradecer por 94 anos e que se multiplique por muito mais. Que a gente continue plantando o amor, o Evangelho de Jesus com as crianças dessa casa, com as pessoas que aqui vêm, porque as crianças é que vão dar continuidade a todo esse trabalho. E é para elas que estamos aqui, para a comunidade. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, elevar o pensamento e a gente fazer a nossa prece. Pensar em Deus, em Jesus, na espiritualidade que acompanha esta casa e este trabalho. Toda a equipe que aqui está. E agradecer por mais uma oportunidade, por mais um ano de casa, de trabalho, de amor. Obrigada, Senhor, por nos dar esse presente de ter uma instituição, um hospital, uma escola tão iluminada, tão completa, que possamos fazer bom uso, bom proveito de tudo que tu tem nos dado aqui. Usa a nossa irmã, que ela seja instruída, orientada, para lecionar o teu ensinamento da melhor forma. Leva o teu amor, a tua luz a cada casa, a cada lar das pessoas que estão aqui, encarnadas e desencarnadas. Que assim seja. Que assim seja. Edna, o tempo é todo seu. Obrigada, minha flor. Tem água aqui. Sim. Microfone. A água é ótimo, né? Vou logo tomar, não é não? Fica à vontade até 5 para as 9, 9 horas. Tá bom. Tá ligado agora? Certo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que coisa boa, que maravilha. São 94 anos, 1932, olha, começando o século, ainda não era nem metade do século. Quanta coisa acontecia já com relação à presença do Espiritismo aqui em Pernambuco, no Brasil, né? O que é que aconteceu com o Brasil? Os senhores de engenho, os homens muito ricos daqui de Pernambuco. Pernambuco já foi um dos estados mais ricos do Brasil, né? Então, um grande produtor de cana-de-açúcar. Então, eram muitos os senhores de engenho, homens bastante ricos, famílias tradicionais, e eles mandavam os filhos estudarem na Europa, não é? Tinham condição de pagar toda essa fortuna, porque tudo sempre foi muito caro, né? E os rapazes lá, as moças, iam estudar lá nos Estados Unidos, ou iam para a Europa, ou para qualquer outro lugar. Fenômenos espíritas sempre apareciam, sempre aconteciam, em qualquer parte do mundo, porque onde tiver uma pessoa humana, ali tem fenômeno mediúnico, ali tem fenômeno anímico. Ou seja, anímico é quando é a própria pessoa que provoca o fenômeno. Por exemplo, chover, né? São os espíritos que provocam a chuva, né? Então,
ali, né, estudavam e ficavam sabendo que tinha mesa girante aqui, mesa girante ali. E aquilo levava eles para a curiosidade. E foi dessa forma que muitas pessoas que voltaram da Europa para o Brasil, trazendo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese e também o Céu e o Inferno, foram essas pessoas que distribuíram o Espiritismo aqui no Brasil. Então, nós devemos isso, não é, justamente a esse aporte que Jesus nos deu, de fazer com que as pessoas se interessassem, né, pelo Espiritismo, primeiro pela curiosidade, porque até Allan Kardec também, ele começou o Espiritismo pela curiosidade. Depois foi que ele foi vendo que por trás daquilo ali, que parecia uma brincadeira de mágicos, de pessoas que tinham habilidade de realizar truques, ele viu que não tinha truque nenhum, que aquelas mesas, elas seguiam um roteiro, elas tinham um movimento organizado, um movimento sincronizado. E foi aí que ele chegou nos espíritos. Não são os homens encarnados que estão aqui sentados, olhando a mesa girar, que estão provocando o giro delas. Na verdade, o que eles estão fazendo é doar ectoplasma, que é uma substância que todos nós temos no nosso corpo físico e que nós podemos doar ao ambiente onde nós estamos. E essas pessoas, sem saber que eram médiuns ostensivas também, doando esse ectoplasma para que os espíritos desencarnados conseguissem fazer a mesa levantar, girar. E o que chamou a atenção de Kardec é que elas giravam sempre no mesmo movimento que os planetas giram em torno do Sol, do nosso sistema solar. Então não tinha nada de brincadeira ali. Ali era coisa muito séria. Foi aí que ele chegou nos espíritos e a partir de então foram 15 anos ininterruptos de trabalho, de pesquisa, em cima de tudo, com bom senso. Então nós espíritas hoje temos a obrigatoriedade de agir como Kardec agiu, com bom senso, e usarmos também a caridade de Jesus. E é de Jesus que a gente precisa falar. Porque essas manifestações fenomênicas que aconteceram no mundo inteiro, foi ele, Jesus, que permitiu que acontecesse. Para quê? Para que o seu evangelho pudesse ser revivido. Porque quantos fenômenos mediúnicos existem no Antigo Testamento? Quantos fenômenos mediúnicos existem no Novo Testamento? Em todas as obras, de todos os profetas, a mediunidade consta. O homem estava nas cavernas e já era médium. As cavernas onde nós morávamos no tempo da pedra lascada, quando éramos homens e mulheres primitivos, nossas cavernas não eram só moradia, não, era igreja. Tinha momentos como esse aqui, e era também uma sala mediúnica. Havia manifestação de espíritos. Então nós podemos provocar os fenômenos que a gente chama de espíritas de efeito físico, que são esses mais comuns que a gente ouve, não porque zoada de corrente, pancada na porta, a luz apaga e acende, as coisas acontecem sem ninguém colocar a mão. Agora, os fenômenos de efeito inteligente, esses são mais elaborados, porque aí já se trata da presença de uma entidade desencarnada ali. No caso do efeito físico, é a própria alma, o encarnado, que está provocando tudo aquilo. No condomínio onde nós moramos, acho que lá há uns 20 e tantos anos atrás, morava uma família que a casa deles vivia sendo apedrejada. De onde vinham essas pedras? Já ficaram de tocar, já fizeram várias manobras para descobrir de onde vinham aquelas pedras que quebravam as telhas da casa. E ninguém descobriu o que foi. Até que chegou a seguinte constatação. Era uma das pessoas que morava na casa que provocava os fenômenos, que a gente chama também de poltergeist. Então, um jovem, geralmente, quando uma pessoa jovem ela está começando a aflorar a mediunidade, ela provoca esse tipo de fenômeno. No caso de Chico, ele provocou desde criança, porque a mãe dele morreu, ele tinha 5 anos. E Chico, né, já era médium quando criança. Não que a gente deva incentivar a mediunidade em criança. A criança tem um corpo ainda muito frágil, seus órgãos não suportam uma vibração muito carregada de um adulto,
Porque o espírito, quando vem para a gente, ele já vem na condição de adulto, então ele traz toda a sua força magnética, ele traz toda a sua força vibratória, e uma criança não suporta, né? Daí que as crianças, nós orientamos as crianças a elas irem para as aulinhas de evangelho, não é? Evangelho infanto-juvenil, porque ali nas brincadeiras delas, umas com as outras e com os desencarnados, a mediunidade ela vai se educando, ela vai se acalmando, para que quando ele for adulto, aí sim, ele poder estudar primeiro a mediunidade, porque o importante é o estudo também, e depois ser aquele médium que ajuda na casa espírita, que recebe espíritos sofredores para ajudá-los nas suas mais diversas problemáticas. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Médiuns assim já vêm preparados, né? Já nascem trazendo consigo a mediunidade de trabalho, a mediunidade de tarefa. Agora, precisa primeiro se adequar, porque como ela é uma faculdade, ela precisa de treino. A gente, para respirar, precisa aprender, aliás, a gente, para falar, precisa aprender a respirar, porque a nossa fala é um efeito da nossa respiração. Então, da mesma forma que para falar eu preciso aprender a respirar, então, para ser um médium ostensivo, eu preciso aprender sobre mediunidade. É uma questão de lógica, é uma questão de fazer as coisas devidamente. Né? Então, eu queria primeiro aqui agradecer ao senhor Arceliano Marcos da Silva, que foi o fundador desta casa de trabalho de oração, e que na época, o centro aqui foi fundado em 1932, mas quando chegou lá pelos idos de 1937, 1939, começaram as perseguições aos espíritas. Nem sempre nós podemos fazer o que estamos fazendo aqui agora. Estamos aqui muito bem à vontade, muito tranquilos. Ninguém vai mandar a gente sair daqui correndo. Ou seja, nós espíritos já conquistamos o nosso espaço na sociedade do mundo. Ainda temos algumas coisas que acontecem, algumas situações desagradáveis, mas não como antigamente. Então, quase na década de 40, as casas espíritas elas eram obrigadas a pagar uma taxa à Secretaria de Segurança Pública do Estado. O que significa dizer isso? Que a casa só funcionava se ela pagasse essa taxa. E tinha mais uma exigência. Como a mediunidade naquela época era considerada uma doença, olha que coisa, veja, imagina. Mediunidade era doença para os psicólogos, não existia ainda a psicologia como existe hoje, mas já existiam os psiquiatras, né? E eles ficavam de olho no que aquela pessoa estava fazendo. Então, os médiuns tinham que se submeter a exame de sanidade mental. Então, muitas casas fecharam, porque não quiseram, digamos assim, obedecer a essas regras. E aí o seu Arceliano, fundador aqui, do Augusto César, ele acolheu muitos dirigentes de casas espíritas que foram fechadas e, junto com essas instituições que estavam nessa condição, foi fundada a Liga Espírita Suburbana. Então, a Federação Espírita Pernambucana, ela é a penúltima criada no intuito de unir os centros espíritas do Estado, porque antes dela já existia essa Liga Espírita Suburbana, e a Federação Espírita Pernambucana ela só se tornou federativa a partir de 1945. Até essa data, ela era Centro Espírita Regeneração. Então, digamos que se a federação acabar, não acaba totalmente, porque o campo experimental dela permanece, que é o Centro Espírita. O Centro Espírita, a gente experimenta as nossas atividades, experimentamos as nossas observações. Então, o campo experimental da Federação Espírita Pernambucana é as atividades de Centro Espírita que ela tem. Ela tem todas as atividades que o Augusto César tem, né? Pode ter até mais alguma que não tem aqui ainda. Agora, federativa, ela pode deixar de ser representante de todos os centros espíritas, mas que, por enquanto, até então, ela representa os centros espíritas de Pernambuco. São mais de 500 centros espíritas, é muita gente, é muita coisa. Ela representa o Estado de Pernambuco no Conselho Federativo Nacional, que fica em Brasília, onde uma vez por ano, todas as 27 federativas do Brasil se reúnem para traçarem os planos para o ano seguinte, para os anos seguintes, a depender da situação. E assim o movimento espírita vai se organizando. Então vejamos, meus irmãos, por que eu fiz isso? Porque quando a gente vem para uma casa espírita, a gente recebe convite de uma pessoa que liga. Olha, Diná, você pode fazer, ou manda uma mensagem, dê o WhatsApp, perguntando se a gente pode, se eu posso fazer uma palestra e tudo mais.
Mas como é que eles fazem isso? Intuídos, né? Intuídos pelo mentor espiritual da casa. Toda instituição espírita, ela tem o presidente encarnado, ela tem o presidente desencarnado. Só que o desencarnado a gente chama de mentor. Então, aqui é o Augusto César. Eu não sei, eu não conheço, se as meninas souberem alguma coisa, depois me digam. Sobre o mentor espiritual da casa. Geralmente, é um espírito que é convidado pela espiritualidade superior para ele ser o representante daquela instituição na sociedade. A sociedade é de utilidade pública. Se a prefeitura precisar daqui para alguma coisa, alguma campanha de vacinação, se algum órgão do Estado precisar das instalações do Augusto César, da federação, de qualquer que seja o lugar, para ir fazer alguma ação em prol da população, ela precisa obedecer. Por quê? Porque todo centro espírita também é uma casa de utilidade pública. Ela tem que pagar sua luz, tem que pagar sua água. Ela não paga salário aos presidentes, aos diretores, mas paga algum empregado se tiver. Então, se for contratado uma pessoa para fazer a limpeza do centro, ou alguém para pintar, ou alguém para fazer qualquer coisa, essa pessoa precisa ser remunerada. Porém, os trabalhadores, que somos nós não recebemos dinheiro para trabalhar numa casa espírita. Nosso trabalho é voluntário. E a partir do momento que ele é aceito, ele vira um compromisso. Eu só estou aqui porque eu quero. Eu não posso estar aqui forçada por ninguém. Estou aqui porque quero, porque eu gosto de ser espírita, porque acho que o espiritismo mudou a minha vida de uma forma significativa, né? Então vejamos, hoje nós abrimos esse ciclo de palestras que vai homenagear todos os trabalhadores do Augusto César, desde que ele foi fundado, na espiritualidade primeiro, para depois ser fundado aqui, porque toda casa espírita, ela começa lá. André Luiz mostra, né, naquela série dele, A Vida do Mundo Espiritual, como é o ambiente espiritual dos centros espíritas que eles vão visitar, né? Então, o centro espírita começa na espiritualidade. Se a gente pudesse ver o Augusto César espiritual, ficaríamos abismados com o tamanho, né? Porque às vezes a casa é bem pequenininha. A gente vai em centro espírita que só é um salão e 2 salinhas para o passe, para a reunião mediúnica. É só isso. Lá aqui no Pina, né? Lá ali perto de Boa Viagem, na Rua Encanta Moça, tem um centro que é assim, muito pequenininho, uma salinha e 2 salinhas depois e só. Então, ele é pequenininho aqui, porque por questões materiais, nem sempre se pode fazer uma casa bem estruturada. Porém, lá na espiritualidade, na dimensão espiritual, é enorme. A gente nem vê o fim, nem vê as paredes de tão longe que é. Então, a gente vai começar a homenagear, claro, falando do nosso governador espiritual, do nosso guia e do nosso modelo, do nosso irmão mais velho. Imagine o fundador do planeta aqui agora, está aqui com a gente, onde 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, com elas eu estarei. E permanecerei, se for assim, da vontade delas. Então a gente pode trazer Jesus para cá, agora, lá no Evangelho do Lar na nossa casa, mas depois a gente começa na roda viva de novo, começa as coisas, e Jesus fica esquecido de novo, né? Mas ele não se esquece de nós. Tanto é que ele tomou conta direitinho de todos aqueles apóstolos. Primeiro, discípulos. Quem é o discípulo? É aquele que está aprendendo. Quem é o apóstolo? Já é o que está botando em prática. Então, antes de serem apóstolos, os 12, 15, 17, 40, 50 que foram surgindo, porque cada um daqueles apóstolos ia regimentando outras pessoas para também virem falar de Jesus, trazer para elas a proposta de Jesus. E toda a temática do nosso Mestre Jesus ela é baseada num sentimento que todos nós um dia aprenderemos a ostentar nas nossas almas. Porque o amor ainda é muito confundido com prazer, com desejo, com isso, com aquilo. Nós ainda não temos em nós, digamos assim, uma vivência realmente fidedigna do amor. Eu não sei se eu seria capaz de morrer por alguém. Eu já me fiz essa pergunta. Será que se tivesse uma pessoa para morrer e eu pudesse morrer no lugar dela, será que eu faria isso? Me dá um arrepio isso. Então, será que a gente já experimenta amor?
Possivelmente ainda estamos aprendendo. Daí Jesus perguntar 3 vezes seguidas a Pedro. Por que Pedro? O apóstolo mais velho. Ele era uma liderança natural dos demais. Ele tinha mais experiência porque era casado, ou seja, ele tinha uma experiência de família para passar para todas as pessoas. Ele era muito apegado a Jesus e muito exigente, muito exigente. Às vezes ele dava carão em Jesus. Olha só que coisa. Mestre, o senhor está andando aí com essas pessoas e todo mundo fala mal delas, diz que elas são pessoas de má fama, de má... O senhor não pode se misturar com essas pessoas. Aí Jesus, calmamente. Isso tudo está naqueles livrinhos que a gente lê, né? Que são sobressalentes, a codificação e o Evangelho de Jesus, como Jesus no Lar, como Luz no Lar, e outras obras tão bonitas que a gente sabe que existem. Então, Jesus sabia que Pedro, mesmo com aquele jeitão dele, meio grosseirão, meio brabo, mas seria um excelente trabalhador da sua seara de amor. Por quê? Porque era muito amoroso, né? Amava do jeitinho dele. Vamos dizer que nós amamos. Não é que, quando eu falei isso, desculpa, eu não estou dizendo que ninguém ama, não. A gente ama do nosso jeito, do jeitinho da gente, como a gente pode, como a gente aprendeu com os nossos pais, porque todos nós trazemos para a nossa adultez os valores que a gente aprendeu quando crianças com nossos pais. A gente leva isso durante a nossa juventude, a nossa adultez, a nossa maturidade e a nossa, não é, idade mais idosa, idade mais avançada. Ou seja, nossos pais foram nossos primeiros professores e o nosso lar foi nossa primeira escola. Então nós temos que respeitar a casa que a gente vive, respeitar o lar que a gente nasceu e principalmente as pessoas que nos deram a luz, porque eu devo a meu pai, José Fernando dos Santos, e devo a minha mãe, Maria da Conceição dos Santos, estar aqui agora conversando com vocês. Então, Jesus perguntou a Pedro por quê? Porque ele queria que Pedro não tivesse dúvida nenhuma. Na verdade, Jesus não estava desconfiado. Eu vou perguntar de novo. Não, não é isso. Não era isso que estava acontecendo, né? Jesus, na verdade, ele queria que Pedro tivesse certeza de que amava Jesus, e amava mesmo. Aí você pode dizer assim, mas ele negou 3 vezes seguidas. Ah, então como ele negou 3 vezes seguidas, foi por isso que Jesus perguntou 3 vezes seguidas se ele amava? Não, absolutamente. Porque o fato de Pedro ter negado Jesus, qualquer um de nós poderia ter feito isso. Aliás, só quem saiu correndo foi Judas, porque morreu, se suicidou, né? Ficou muito, digamos, atormentado, porque traiu Jesus. Toda essa história que a gente já conhece, mas que nós aprendemos que Judas foi uma pessoa fraca. Era um idealista político. Ele achava que Jesus ia tomar conta de tudo, ia pegar uma espada, ia sair brigando com os romanos, para expulsar romanos dali. E essa não é a proposta de Jesus. Jesus não é violento em nenhuma situação. E pegar uma espada e sair ameaçando a pessoa é violência pura, isso aí. Então, Pedro, né, a gente sabe que naquele momento que Jesus estava sendo julgado, que aquilo não foi um julgamento, né? Eu tenho um colega que ele é advogado, ele disse que, certa feita, uma pessoa perguntou a ele por que todo fórum de justiça tinha uma cruz, um crucifixo. Aí ele explicou para o amigo dele, é porque os juízes, os promotores, os advogados fazem isso, porque é para a gente lembrar que aquele julgamento foi o julgamento mais injusto que já aconteceu na face da terra. Aquela cruz representa uma injustiça feita a uma criatura que não tinha feito nunca mal a ninguém, pelo contrário, fez o bem, curou de lepra, curou de loucura, curou disso, curou daquilo, acordou quem estava com letargia, né? Então, como é que uma pessoa dessa não dá a ela nem o benefício da dúvida? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Porque naquela época os judeus, eles sempre foram muito, assim, apegados à família. Os valores familiares para eles eram coisa muito séria. Então, por que não perguntaram quem era o pai de Jesus? Era um homem de bem, era um trabalhador, era um carpinteiro. Por que não perguntaram da mãe de Jesus? Uma mãe doméstica, uma pessoa que ajudava a sua família com o seu trabalho doméstico. Não perguntaram nada. Simplesmente estavam querendo mesmo era matar Jesus. Era isso que eles estavam querendo e qualquer desculpa valia para isso. Então, Pedro, né, ficou com medo. Imaginemos o exército romano, as centúrias romanas que viviam ali andando para cima e para baixo por Jerusalém. Construíram uma torre
chamada Antônia. E nessa torre, os soldados se dividiam, se revezavam para olhar lá de cima o que é que os judeus estavam fazendo lá embaixo. Se eles vissem qualquer agrupamento de gente, já avisava, já chegava o soldado lá e já dispersava. Por quê? Porque os romanos temiam uma reviravolta. Temiam que os judeus, na calada da noite, se armassem, se arregimentassem e os expulsassem. Primeiro porque eles tinham muitos ganhos ali. A Palestina é um lugar maravilhoso. Imaginemos um lugar onde a comida é boa, onde a natureza é sensacional, onde o clima é de uma coisa imensa. Todo mundo que vai na Terra Santa diz isso, né? E é um lugar maravilhoso, que é a comida de primeira. A comida do Mediterrâneo é a comida mais saudável que existe no planeta. Jesus comia de forma saudável peixe, não comiam carne todos os dias como a gente faz, só comiam carne uma vez por ano, em alguma festa que acontecesse, mas era o ano inteiro, legumes, né, frutas, sementes. É muito bom comer amendoim, essas coisas, porque isso tudo faz bem para a saúde da gente, né? E daí era uma comida muito saudável, por isso que eles tinham aquele vigor de sair andando. Não existia tênis naquela época, era aquelas sandálias que o pé ficava mais junto do chão do que nunca, né? Hoje a gente se afastou demais do chão. Andar no chão, andar descalço, é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Hoje a gente nem tem mais, nem liga mais para isso, né? Cada vez mais nos afastamos do chão, nossos sapatos e os nossos prédios, cada vez mais altos, tirando a gente do chão. Então, Jesus entendeu por que Pedro, naquele momento, se enfraqueceu do ponto de vista psicológico, como qualquer pessoa que está investida numa vestimenta humana é capaz de se sentir assim. Porque é como Jesus diz lá, né, no Evangelho, que o espírito está pronto, daí a necessidade que nós temos de lutarmos contra as nossas tentações. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente fala mal de alguém porque a nossa carne é fraca. A gente injuria uma pessoa porque a gente trai uma pessoa porque a gente é ainda uma pessoa fraca, do ponto de vista, né, humano. Agora, como espírito estamos prontos. Por quê? Porque quem cria o espírito é Deus. Então o espírito é, digamos assim, uma expressão divina, como diz Emmanuel. Mas a carne, como é uma expressão humana, por quê? Porque quem dá origem ao nosso corpo físico é o meu pai e minha mãe, são os nossos pais durante a comunhão sexual. Então o corpo vem do corpo, agora o espírito vem de Deus. Daí o espírito ser digamos, algo divino, enquanto que o nosso corpo, como veio de nós mesmos, dos nossos pais no caso, ele está sujeito à fraqueza, né? A ter desejos que não deve, a querer coisas que não pode, enfim. Então, nós sabemos que é assim que acontece. Então, Emmanuel, ele vai dizer que o pedido de Jesus se prende ao zelo, ou seja, quando ele perguntou 3 vezes seguidas a Pedro, Pedro, tu me amas? Não foi aludido à negação, ele negou Jesus 3 vezes, é porque o judeu ele é muito ligado a números. Eles têm lá um livro só voltado para esse tipo de coisa. O número 7 é um número perfeito, o número 9 é um número muito bom, o número 3. Então, eles têm essa coisa de usar, não perdoe somente 7, perdoe 7 vezes, 7 vezes, né? Então, digamos assim, uma cultura do judeu usar números. Por isso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por isso que agora Jesus perguntou 3 vezes a ele, porque eles tinham essa intimidade com os números. Então, Jesus pede que nós, né, sejamos essas pessoas amorosas. Quando vocês forem 2 a 2 e entrarem nas casas, se forem bem recebidos, saiam daquela casa e abençoem aquela casa e voltem. Agora, se não forem bem recebidos, limpem os pés, né, ao sair e nunca mais voltem lá. Por quê? Porque a gente só pode ficar no lugar onde a gente é bem-vindo, né? A gente só pode frequentar lugares onde a gente sabe que somos bem recebidos,
Onde não somos, a nossa vibração não combina com a vibração daquele lugar. Há lugar que você entra, é uma alegria, é uma maravilha, mas tem lugar que você sente que dá um peso, uma coisa meio esquisita, dá vontade de voltar para casa. Por quê? Porque aquele ambiente não combina com você, não combina com suas vibrações. Então, o que Jesus pediu a Pedro é que se Pedro realmente amava a Jesus, ele iria passar essa orientação, essa diretriz, esse conselho de Jesus para os seus futuros discípulos. Não é? João, por exemplo, porque essa aparição de Jesus, essa pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus fez desencarnado, não é? Foi uma das aparições de Jesus. Pelo levantamento dos estudiosos do Evangelho, Jesus apareceu durante 40 dias seguidos depois da sua morte. Apareceu para Estevão durante o suplício dele, apareceu para Paulo, que colocou isso na sua carta aos Coríntios, apareceu para Pedro, então, e apareceu para outros, apareceu até para o cenáculo inteiro, estavam todos os 11, né, porque Judas não estava, estavam todos os 11 naquele sermão ali do cenáculo, onde Jesus apareceu. Aí vocês podem perguntar, Jesus, então, ele ressuscitou. Ressuscitar é diferente de reencarnar. Reencarnar é adquirir uma nova vestimenta física. É virar um bebezinho de novo, né? Aquele corpinho ali frágil, aquele bebezinho, cuidado, a mãe tem que ter cuidado na alimentação, tá? O pai tem que dar carinho, o amor tem que prover os recursos para nunca faltar nada para aquele bebezinho, enfim. Então, voltamos a uma nova experiência na carne, vamos dizer assim, como bebezinhos, bem frágeis, bonitinho, fofinho, dá vontade de morder a bochechinha. A gente não sabe o que é que aquela pessoa vai ser lá na frente, né? Porque nós temos tido algumas decepções. Aquele bebê tão bonitinho ali se transformou nessa criatura monstruosa, não dá para a gente entender, meu Deus, como é que pode, né? Mas, lamentavelmente, nós sabemos que essas coisas acontecem. Então, Simão, filho de Jonas, porque Pedro tinha Simão significa que ele é dessa família dos Simão, né? Eram nomes bem comuns naquela época, João, Pedro, todos esses nomes são nomes bem comuns. Então, aqui no Caminho, Verdade e Vida tem a mensagem de número 97, que ela fala exatamente sobre, o título dela, Emmanuel, deu a ela o título de Amas Bastante, e ele tirou, aliás, essa citação, essa frase, do capítulo 21, do versículo 17 do Evangelho de João, quando Jesus perguntou pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Pedro já estava assim, meio que constrangido. Nossa, o mestre está perguntando pela terceira vez, ele está desconfiado que eu não gosto dele, né? Eu já fiz aquela besteira lá de negar 3 vezes. Será que ele não está confiante em mim? Jesus estava muito confiante em Pedro, porque sabia da sua potencialidade. Durante o período que Jesus permaneceu com os apóstolos, quando eles estavam em público, Jesus não falava tudo. Mas quando eles estavam em particular, no privado, sentados debaixo de alguma árvore, só eles, ou dentro de um salão, portas fechadas, aí Jesus falava de tudo. Falava da mediunidade, orientava eles de como se dirigir às pessoas, de como chegar junto. Então, Jesus via em Pedro um potencial extraordinário de trabalho depois da sua ida. E a gente sabe, né, que depois que Jesus morreu, as coisas começaram a dar errado lá, não é? Enquanto Jesus estava com os apóstolos, eles se sentiam seguros, mas quando Jesus desencarnou, eles ficaram muito enfraquecidos, e é aquela história, quando o líder se ausenta, os liderados ficam frágeis, né? Ou ficam muito felizes, porque vão poder fazer o que quiser, não era o caso dos apóstolos, ou ficam muito tristes, receosos de que falta ali a presença física. E a liderança, meus irmãos, queiramos ou não, ela é muito importante para todos nós. Há pessoas que detestam os chefes, os gerentes, os supervisores. Não façam isso. A gente nem sabe o que aquela pessoa precisa passar para estar naquela situação de líder, de presidente, de governador, de, sei lá, de qualquer que seja a função que essa pessoa está ali assumindo, né? Então, Emmanuel vai comentar, sim, que
Aos aprendizes menos avisados, ou seja, aquelas pessoas que não costumam ler o Evangelho, portanto, poderiam estar julgando Pedro mal, porque é isso que a gente faz quando a gente não sabe, né? Porque o que é o julgamento? É a ignorância do que está por trás. A gente, às vezes, só ouve um lado, mas toda história tem 2, ou até 3, ou até 4 lados. O importante é a gente não julgar, porque podemos estar sendo injustos com alguém. Então, muitas pessoas, né, até hoje malham o Judas, jogam pedra. Não sei se vocês já viram, no bairro onde eu nasci, onde eu cresci, era comum malhar o Judas, e eu olhava aquilo ali, e às vezes até dava razão ao povo, né, sem saber de nada. Sem saber de nada. Só vim saber o que era aquilo depois que eu me tornei espírita. Porque aí as explicações espíritas, elas vão além das explicações de outras religiões. Aí foi que eu fui entender que Judas, não é? Ele não era tão ruim, ele não era uma pessoa má. Pelo contrário, ele amava Jesus. Só que ele era um idealista. Ele queria que a sua nação ficasse livre do inimigo, do invasor. Quem era o invasor? Os romanos, que já estavam há anos ali mandando e desmandando na Galileia, na Palestina. Aliás, quase no mundo inteiro, na Europa inteira. Então, o sonho de Judas era ter uma pátria livre. Era essa a ideia dele. Então, os escritores, Humberto de Campos e outros, tratam Judas como o discípulo iludido. Não é um traidor, simplesmente. Ah, traiu, então merece. Dante Alighieri, quando fez um poema sobre o inferno, no livro chamado A Divina Comédia, colocou Judas no inferno como representante. Vejam, o olhar do povo da Idade Média não era diferente do povo da Idade agora, contemporânea. Há pessoas ainda do século XXI que acreditam em Judas como traidor. Na verdade, ele fez uma besteira como qualquer um de nós pode fazer, né? Ele foi enganado porque ele foi iludido, porque Caifás e Anás, 2 raposas perigosas, convenceram ele a entregar Jesus. Olha, a gente entrega teu mestre, mas a gente não mata ele, não faz nada de mal. A gente prende ele para que o povo, a essa altura Jesus era muito querido, era muito amado, o povo vendo Jesus ser preso, vai se revoltar e vai botar os romanos para fora. Eles não tinham condição. A maioria do povo era pescador, era agricultor, fazia tarefas simples. Aqueles homens nem arma sabiam usar. Só que Judas, na cabecinha idealista dele, ele achou que teria um poder para botar os romanos para fora. Mas nem pensar, eles seriam dizimados no piscar de olhos, porque armado até os dentes os romanos eram. E os caras sabiam lutar e não sai da frente. Então Judas se iludiu completamente, achando que Jesus seria preso e depois seria solto. Ledo, engano. O povo preferiu Barrabás, já estava tudo articulado, Caifás e Anás. Já tinha botado gente no meio da multidão para gritar Barrabás em vez de gritar Jesus. Estava tudo articulado. E daí Judas achou que assim ia ser um final feliz. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não sabe o que vai por trás daquilo ali. Então, aqui aos aprendizes menos avisados, ou seja, aqueles que ainda têm preconceito, né? É estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. Então, gerou em Pedro, não é, uma angústia, um constrangimento, um medo de estar sendo injusto com o seu mestre, não é? Então, o próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Então, vejamos, Jesus não estava tendo nenhum tipo de julgamento. Eu acho até que julgamento a gente até faz, mas a gente não pode condenar ninguém. Porque a condenação, aí sim é que a justiça ela fica, não é, estabelecida. Então, na verdade, há um conteúdo mais profundo nessas 3 perguntas seguidas de Jesus. Naquele instante, Jesus estava confiando a Pedro o ministério de cooperação nos serviços redentores. Sabia que ele seria um excelente apóstolo. Pedro fundou o primeiro centro espírita do planeta, a Casa do Caminho. E lá
ele exercitava todo o conhecimento que ele tinha aprendido com Jesus durante os 3 anos de convivência com ele. Então, Jesus confiava a Pedro a cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum, né? O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Então, quem depois vai acompanhar Pedro nessa trajetória, né, da Casa do Caminho, e de todo esse envolvimento dele depois do Pentecostes, porque o Pentecostes precisou acontecer, né? Um grande fenômeno de efeito físico, de voz direta, tinha tudo naquele fenômeno. E daí, a ideia de Jesus, ao provocar o Pentecostes, foi justamente de trazer de volta aqueles apóstolos que tinham desertado com medo das hostes romanas, né? E a partir dali, ia começar depois lá pelos idos de 64, ou seja, 30 anos, mais ou menos depois da morte de Jesus, iria acontecer a pior perseguição aos cristãos da história da humanidade. Nero culpando os cristãos de terem incendiado Roma, e a coisa ficou muito ruim, e isso só veio terminar quando, acho que é Constantino, o imperador, que estabelece que o cristianismo, que ainda hoje é a maior religião do planeta, que o cristianismo seria, a partir daquele ano de 380, por aí, da nossa era, seria, portanto, a religião oficial do povo romano. Acho que isso aí está bem escritozinho lá no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, onde ele conta direitinho tudo isso aí. Então, vejamos. Muito significativa, portanto, a pergunta de Jesus nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo, não é isso que Jesus quer. Tem todo o respeito com as características peculiares de Pedro. Não deseja fazer ali uma prova oral para saber se Pedro tem conhecimentos suficientes para ser um colaborador. Às vezes a pessoa pode dizer assim, eu nem sei ler, né? Não sei ler, então não vou ser um bom trabalhador. Quem foi que disse? Não é? Quem foi que disse que você não pode? Você pode sim. Jesus conta com todas as pessoas, com todas elas indistintamente. Então, Jesus não queria saber se Pedro tinha conhecimento suficiente para ser um apóstolo. Relativamente, ele não reclama de nenhuma situação de Pedro naquele momento, deixando que Pedro percebesse que com amor as demais dificuldades se resolvem. Então, às vezes, a gente está passando por uma tempestade na vida particular, ou na vida profissional, ou na vida relacional do casamento, ou na casa religiosa onde a gente está. Mas é só o bom senso comparecer e o Evangelho de Jesus, através da caridade, aparecer, o amor se estabelece e as coisas se resolvem. Então, por que nós ainda não estamos digamos assim, numa condição de um planeta mais feliz? Por que ainda tanta violência, guerra, tanta coisa, né? Difamação, desrespeito, terrorismo? Por que ainda existe tudo isso, se nós já estamos numa época de tanta tecnologia, né? Quando a gente fala tecnologia, a gente não está falando do microfone, não, né? A tecnologia é o conhecimento, o microfone é o produto desse conhecimento tecnológico. Então, hoje nós temos tanta coisa assim, que abre-nos aos olhos, ver o quanto o homem está avançado tecnologicamente, porém, nota 0 na questão da educação espiritual. Aí tem uma frase de um padre que explica direitinho isso aí. O padre chama-se Teilhard de Chardin, e ele, francês, e ele diz o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo experiência humana. É diferente. Quando eu penso que eu sou um espírito reencarnado, é diferente de eu achar que eu sou uma pessoa humana somente, de carne e osso. E tem gente que acha que depois da morte é nada. Os nihilistas, como diz Kardec lá no Céu e Inferno, né? Aqueles que acreditam que depois da morte ou a pessoa vai ficar dormindo para sempre
esperando o dia do juízo final. André Luiz se deparou com essa situação, está lá no livro, né, Os Mensageiros, naquele capítulo que fala sobre os que dormem. Por que André Luiz, por que tem tanta gente dormindo aqui? Aí o mentor foi explicar, essas pessoas são aquelas que quando estavam na Terra, elas acreditavam que depois da morte, elas vão dormir e só vão acordar no dia do juízo final. A gente leva para a espiritualidade nossas crenças, nossas características, né? Tudo aquilo que a gente faz, a gente leva. Né? Ninguém vai ser santo, ninguém vai se santificar, se beatificar porque morreu. Às vezes a gente fica falando da pessoa que morreu com tanta doçura, a gente diz, poxa, que pessoa boa, né? Realmente. A gente às vezes, né, sabe que aquela pessoa não foi uma pessoa muito paciente, uma pessoa muito condescendente, uma pessoa que tinha empatia, mas a gente tem essa tendência a endeusar quem morre. E a pessoa não muda porque morre. Quem são os espíritos encarnados? Gente como a gente. Um dia tiveram um corpo de carne, agora não tem mais. Mas continua sendo aquelas mesmas pessoas teimosas, amorosas, brigonas, pacifistas, não interessa. Elas vão continuar sendo quem elas são, mesmo depois da sua morte física, né? Então, Pedro, né, abraçando essa tarefa divina que Jesus lhe pedia, converte então o apostolado dele em bênçãos. Claro, vai passar por dificuldades, muitas dificuldades. Nós passamos por dificuldades como apóstolos dessa era? Claro que sim. Passamos por muitas e muitas dificuldades. Então, Jesus ele não cobra de nós competência. Eu só vou poder ser espírita depois que eu fizer o ESD, depois que eu fizer o MEP, depois que eu fizer isso, depois que eu... Não é competência que Jesus pede. Ele pede paciência, colaboração e boa vontade. Então, nossa boa vontade é a única exigência de Jesus. Né? Bendito seja Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Isso é o que Jesus quer, né? Então, não exige de nós nenhuma obrigação. Não sou obrigada a ser voluntária do Centro Espírita Augusto César, mas eu resolvi ser. Então, assumi esse compromisso e, doravante, vou buscar honrar essa minha escolha de ser trabalhadora voluntária do Centro Espírita Augusto César. Então, Jesus não exige de nós nenhuma obrigação. Ninguém está obrigado a nada. Ele quer simplesmente saber se existe amor no nosso coração e nas nossas ideias e se a gente está colocando em prática. Por quê? Porque o amor, ele cobre a multidão dos erros. É uma fala de Pedro, na sua primeira carta, não é? O amor cobre a multidão dos pecados. Então, onde há amor, existe sossego, existe equilíbrio, não existe traição. Não existe nenhum pensamento malicioso. Quem ama, ama de verdade. Ama a pessoa do jeitinho que ela é. Assim mesmo, teimosa, rebelde, do jeito que for. Então Jesus gostava de Hitler? Claro. Jesus gostava de Nero? Por que não? Jesus gostou de Gengis Khan? O homem matou não sei quantas milhões de pessoas, saiu destruindo tudo? Claro. Porque Jesus nos ama a todos. A gente ainda não tem aquela compreensão de entender por quê. Por que Jesus gosta de uma pessoa má? Qual é a ideia dele de gostar de um criminoso, de um malfeitor, não é? De uma pessoa que foi crudelíssima com o seu semelhante? Qual o sentido de Jesus amar essa pessoa? É porque ele sabe que essa pessoa um dia vai ser alguém melhor. Porque a lei é de progresso. Então, quantas pessoas agora estão fazendo bem, levando bem, a caridade para tantas pessoas necessitadas, porque elas estão se redimindo do que elas deixaram de fazer em outras encarnações. Por isso que a reencarnação, ela é um elemento de educação do espírito. Quando eu comecei no espiritismo, eu via muito assim, né? Os palestrantes dizendo assim, a gente veio para resgatar débitos, para pagar os erros. Meu Jesus Cristo, eu vou pagar mais coisa do que eu já pago, né? Já pago luz, já pago água, já pago tudo. Dou a César o que é de César, né? Já faço isso com tanto sacrifício. Ainda tenho que resgatar o que mais? Mas depois a gente vai estudando a doutrina, a gente vai estudando o evangelho,
A gente vai refletindo sobre as coisas, a gente vai ligando as coisas, fazendo os links, fazendo as ligas, aí a gente vê que realmente nós já fomos, mas não somos mais. Hoje somos pessoas completamente diferentes. É por isso que lá na reunião mediúnica, o dialogador conversa com o obsessor, dizendo exatamente isso. Meu amigo, preste atenção, veja bem, essa pessoa que você está perseguindo aí, ela não é mais aquela não. Ela não faz mais aquelas coisas que ela fazia, não. Hoje ela é uma pessoa legal, uma pessoa de bem, é um pai de família, uma mãe de família, é um trabalhador, é uma trabalhadora, é alguém que já faz o bem. Preste atenção, não olhe só o lado ruim dela, não. Olha o lado bom dessa pessoa. É uma das diretrizes do Evangelho de Jesus, é a gente nunca olhar uma pessoa apenas por um viés. Nós temos que olhar a pessoa sempre, no mínimo, por dois lados. Para que a gente faça o julgamento sem desrespeito àquela pessoa. Então, Jesus, então, ele não cobra, não é? Então, onde há amor, as demais dificuldades, elas desaparecem. Quando temos amor suficiente, nossas tarefas mais duras se convertem em bênçãos. Muitas vezes a gente acha que é o centro espírita que precisa da gente. Eita, o centro está esvaziado, né? As pessoas foram embora. Cadê os trabalhadores? Não podemos começar outro grupo de estudo porque não tem quem faça. Não podemos fazer tal coisa porque não tem. Essas pessoas que foram embora, elas nem imaginam que não é elas, não é o centro que precisa delas. É elas que precisam da casa. Aqui, durante a palestra, durante nossos trabalhos que a gente faz, nós ganhamos da espiritualidade amiga um dos melhores tratamentos espirituais que a gente imagina. Estudar é um tratamento espiritual a longo prazo. Realizar tarefas é um tratamento espiritual a curto prazo. Então, quanto mais tarefas, e eles dizem isso, nunca aceite só uma, aceite mais de uma, porque geralmente as casas, elas são muito, digamos assim, tem muita escassez, e agora depois de uma pandemia dessas, né, dessa magnitude que nós passamos, muitos trabalhadores foram embora, outros desencarnaram. Alguns não podem vir porque a família não deixa, tem medo que ele se fique doente de novo. Enfim, nós estamos passando pelo pós-pandemia. Aí, muitas vezes precisamos fazer o home office espírita, não é? Fazer nossas reuniões virtuais. Para isso, a tecnologia veio nos ajudar a suprir essa carência da presença física das pessoas. Podemos fazer uma reunião virtual onde a pessoa na casa dela, no conforto do lar dela, na cadeira de balanço dela, ela possa participar do Evangelho no lar com a gente, ela possa participar de um grupo de estudo conosco. Tecnologia é para isso. Tecnologia é coisa de Deus. A gente é que não aprendeu a usar ainda. Mas as tecnologias vieram para nos ajudar a suprir as coisas que faltam para todos nós, né? Então, quando temos amor, temos tudo ao nosso alcance. A intelectualidade, ou seja, a pessoa ser letrada, ter não sei quantos cursos, formação, isso não é, às vezes, não é, erroneamente, amigos nossos chamam a pessoa, o trabalhador de doutor, doutor fulano, doutor ciclano. Não, aqui não. Aqui ele não é doutor, aqui ele é um voluntário como eu e você. Ele é doutor lá no consultório dele, no hospital onde ele trabalha, mas às vezes o povo bota até no cartaz. Palestra com doutor. Não há necessidade de título. Jesus não quer saber de título, de intelectualidade. Intelectualidade não quer dizer engrandecimento espiritual. Uma pessoa pode ser muito intelectualizada, mas ser uma pessoa que não tem empatia por nada. Então, não é o nível de intelectualidade dela ou o conhecimento que ela tem que vai fazer a diferença no trabalho. Então, intelectualidade só não basta, conhecimento é muito louvável que a gente tenha, porém, só há eficiência se nós cooperarmos na seara do Cristo com o nosso amor, com o amor que eu tenho. A forma como eu tenho de amar é essa que eu me expresso. É como eu faço as coisas que eu gosto. É como eu cumpro meus deveres. Então, eu estou cumprindo meus deveres com amor? Vamos lá, se observe. Para isso, os espíritos nos, digamos, nos influenciam, vamos dizer assim, a gente fazer essa viagem interna. E um dos melhores modos de a gente fazer isso é pela meditação.
A oração é a nossa conversa com o alto. A meditação é a gente ouvir o alto. O que é que o alto tem a me dizer? Os espíritos superiores. O que Jesus gostaria de me dizer agora? Então, eu me acereno meu coração, faço silêncio interior e escuto o que é que meu guia espiritual tem para me dizer. Às vezes a gente não dá nem aí tempo para isso. Estamos tão ocupados, tão estressados, com tanta coisa para fazer. Alguém diz alguma coisa para a gente agora, a gente já esqueceu daqui a pouco. Isso é Alzheimer? Claro que não, né? Tu tá com Alzheimer, porque agora o senso comum é assim. Toda pessoa triste está depressiva. Toda pessoa esquecida está com Alzheimer. Gente, não é assim. O senso comum aceita como normal, já aceita a depressão como normal, já aceita, né, o estresse como normal. Por quê? Porque a gente está sofrendo de uma doença chamada normose. Eita, que doença é essa? É a doença que acha tudo normal. Às vezes a coisa está erradíssima. Não, mas isso aí é normal. Ou seja, nós estamos normatizando o erro, estamos normatizando as coisas difíceis, porque o senso comum acha que todo mundo que está triste está depressivo, todo mundo que está estressado e ansioso, ele está, portanto, sofrendo de algum tipo de síndrome. Então nós precisamos ter cuidado. Nem todo mundo triste está depressivo. Né? Tratar a tristeza como depressão, entupir a pessoa de remédios, olha aí, ela vai ficar, né? De tanto tomar remédio, ela vai acabar ficando depressiva. Daí a necessidade que nós temos de cuidar, de cooperarmos com o nosso amor. Aí ele vai nos julgar pela nossa intenção, não é? Como é que eu estou me jogando, me dando, me doando? Eita, desculpa, me doando para aquela tarefa que eu abracei com tanto carinho na minha casa espírita. Ou eu estou por ali só para ser salvo, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso com interesse. Se eu for para a reunião mediúnica, eu vou salvar minha alma, né? Se eu for para ser palestrante, olha, vou lá, vou salvar minha alma também. Mas na verdade, vejam bem, nós que somos os conversantes, eu não sou palestrante, né? Eu não fiz curso. Não fiz curso nenhum para ser palestrante. Existe, inclusive, curso de oratória. E os que são feitos fora da casa espírita são caríssimos. Você paga um dinheirão para fazer oratória por aí. Já na federação é de graça, né? Por isso que o curso é tão competitivo. As pessoas correm para se matricular, quando chega lá não tem mais vaga. Por quê? Porque é um curso muito bom de oratória, agora voltado para o espiritismo. Diferentemente dos oratórios de fora, que são voltados para você ser um orador de uma empresa, de uma multinacional, de uma celebridade, aí sei lá. Mas nós, espíritas, temos a maior responsabilidade do mundo com que nós conversamos. Eu me considero conversante, não palestrante. Por quê? O que é que eu faço? Eu trago a opinião da doutrina sobre os assuntos. Não é a minha opinião, mas como eu sou espírita, acaba sendo a minha opinião também. O que eu não posso é tirar o espiritismo de cena e botar a minha opinião. E às vezes isso acontece. O palestrante se esquece que ele está falando pela doutrina e não da vida dele. Aí a pessoa conta a vida dela todinha. O que aconteceu isso comigo? O que aconteceu aquilo com a minha mãe? Ou seja, traz a palestra para o seu campo pessoal. E não é esse o trabalho da palestra. O trabalho da palestra é trazer Jesus. Jesus. Imaginemos se eu tivesse feito aqui a palestra hoje e não tivesse tocado no nome de Jesus nenhuma vez. Se a palestra, eu estou aqui por causa de Jesus. E não falar de Jesus, às vezes a pessoa empolga-se tanto que esquece. Daí a necessidade de a gente saber qual o objetivo da minha tarefa como conversante. Então, trazer o conhecimento espírita à luz do espiritismo para toda e qualquer situação que esteja acontecendo na vida. E a gente aprendeu com a nossa doutrina que sem a reencarnação não tem como a gente entender nada. Entender por que acontece isso, por que acontece aquilo, por que está havendo isso, por que está havendo aquilo. O fator material da reencarnação, ele é fundamental para que a gente entenda por que o planeta está passando por todas essas situações difíceis que ele está passando agora. Não é? Já foi um planeta primitivo, agora é um planeta de expiação e de provas, e está migrando para um planeta feliz. Mas antes de ser feliz, precisa se regenerar. A próxima etapa é a felicidade.
Mas para ser feliz, tenho que saber o que é felicidade. A felicidade ainda não é deste mundo. Porque a gente ainda troca as coisas materiais pelas coisas espirituais. Doamos a Deus, né, objetos, templos suntuosos. Estamos confundindo alhos com bugalhos. Deus não precisa de riqueza, de dinheiro, de nada disso. Mas as pessoas acreditam que dando dinheiro no dízimo, que fazendo templos suntuosos, Deus se agrada e daí vai salvar aquela alma, mesmo que ela esteja praticando bobagens. Então isso é um erro de observação, é uma ilusão que o mundo material nos impõe. Então nós temos que focar as nossas energias, as nossas forças no bem. Aonde estiver uma pessoa fazendo bem, ali está o representante de Jesus em trabalho. Então, às vezes eu passo, vejo uma pessoa com a mala do carro dela aberta, distribuindo sopa, né? Para pessoas ali. Aquela pessoa tirou um tempo do dia dela, das 24 horas dela, para fazer o bem. Olha que maravilha. Jesus está ali, com certeza. Está ali ajudando a pessoa a fazer aquela tarefa. Ou qualquer que seja outra. Às vezes a gente pensa que para ser agradável a Jesus tem que ser tarefa grande. Quem foi que disse, né? Ajudar alguém a atravessar a rua, dar uma informação, bom dia, me desculpe, boa tarde, são expressões cristãs. Quando você dá bom dia a uma pessoa, você está dizendo que se interessa por aquela pessoa. Agora, se eu encontrar um de vocês e dizer, oi, tudo bem? Você dizer, tô não. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Ela está dizendo que não está bem. Eu vou me embora ou eu fico aqui conversando com ela, né? Hoje nós estamos nessa encruzilhada, meus irmãos. Nós precisamos saber se nós estamos escolhendo o bem ou se nós estamos ainda escolhendo o mal, né? Estamos nessa encruzilhada. Eu vou aqui pelo caminho do bem ou eu vou aqui pelo caminho do mal? Eu vou entrar pela porta estreita ou eu vou entrar por essa porta larguinha aqui que eu vou passar bem tranquilo? São decisões que nós, na condição de cristãos, precisamos tomar ao longo da nossa vida para que nós possamos ter sucesso na nossa encarnação. E Herculano Pires, ele vai dizer também que para a gente evitar o desastre moral, nós precisamos estudar. Ah, mas eu já estou velha. Ah, mas eu não tenho tempo. São desculpas que a gente vai dando para não estudar. E sem estudo, a gente não compreende, não se esclarece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não estudo, não me esclareço, não participo da reunião mediúnica, não participo da palestra, não vou para os seminários, não vou para lugar nenhum, só fico em casa vendo o YouTube, vendo isso, vendo aquilo? Então, a gente precisa tomar uma decisão. Queremos ser cristãos verdadeiros ou somente por tradição? Ah, porque minha família é católica, então eu sou católica. Minha família é espírita, eu sou espírita. Minha família é isso, eu sou isso. Não podemos ser cristãos por conveniência. Precisamos ser cristãos por certeza e decisão. Daí estarmos num momento realmente bastante crítico, que é o momento da escolha. Eu escolho o bem ou eu escolho o mal? No meu lugar, o que é que Jesus faria nessa situação que eu estou passando? Estou com um problemão na minha vida. O que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Medite. Se você não conhece o Evangelho, você não vai saber como é que Jesus vai lhe ajudar. Precisamos estudar para aprender, aprender para trabalhar e trabalhar para servir cada vez mais e melhor. Esse pensamento é de André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira. Então, sem estudo, meus irmãos, não nos esclarecemos, não entendemos determinadas coisas que Jesus disse. Para a gente encerrar, não é? Porque já chegou a hora. Era 5, já são 9. Desculpa, Tânia. Mas tem um livro aí de um autor, acho que é americano, esqueci o nome dele agora, depois eu digo para vocês. Ele fez um levantamento sobre o Evangelho, o Antigo Testamento, porque a gente não pode, o espírita nunca deve deixar de estudar o Antigo Testamento, porque a gente só vai entender algumas citações de Jesus no Novo se a gente souber do Velho. Então ele fez todo esse levantamento e ele escreveu um livro, ele ficou impressionado com coisas que as pessoas colocaram nos Evangelhos, tanto no Antigo como no Novo, que não tem nada a ver com Jesus. Então o nome do livro é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Tem tanta coisa que a gente sabe que aquilo ali, Jesus não disse aquilo. Mas está lá. Não, mas está no Evangelho. Não, você tem que tirar o espírito da letra. Você tem que saber se realmente Jesus disse aquilo.
Como é que Jesus, o cientista da paz, vai pegar um chicote e vai sair expulsando todo mundo, derrubando mesmo? Quem disse isso? A sua razão acha isso lógico? Que Jesus seja violento? Não tem sentido. Então Jesus não fez isso aí. Não disse isso aí. A gente precisa ter essa certeza, senão a gente vai viver, não é? A troco de ilusão na vida da gente, achando que Jesus tinha razão, tem que botar aqueles caras para fora mesmo, eles estavam fazendo aquilo ali. Então ele foi muito bom em ter sido grosso. Que é isso, de jeito nenhum, né? Então, para a gente poder entender o nosso mestre, nós precisamos estudar o Evangelho. Ele está aí de graça, não é caro, não é proibido, todo mundo pode ler, todo mundo pode estudar, né? Muito obrigada, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê muita paz, que esta casa continue sendo esta casa de oração e de trabalho, onde podemos estar aqui, ouvirmos os esclarecimentos e também, né, por extensão e lucro, somos assistidos, tratados, curados pelos benfeitores espirituais que vêm a essa casa. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos sua presença. Ednar Santos, pediram para corrigir. Por quê? Tá errado? Porque tem um R no final. Tem. E eu pronunciei Ednar. Não tem R. Tem R no final. Agora não tem acento. Não tem acento. Não tem, mas tem R no final, viu? Pronto. Eu não sei do meu pai que ele botou esse R aí. Podia ser Edna, né? Ednar Santos, da FEP. Já é a segunda vez que vem, né? Segunda vez. Obrigada. Muito obrigada pela aula. O passe vai ser individual. Sábado começa a evangelização, retorna 8h30. Tá? Esperamos todas as crianças aqui. Em setembro teremos o bazar, no segundo domingo, então ainda estamos recebendo doações, né? Já tragam, se possível, já trilhada, o que realmente vai poder ser repassado, vendido. E quarta-feira esperamos vocês aqui, mais uma vez, lotando a casa, porque menino, não é toda vez que isso acontece não, né, Edna? Edna. Não é toda vez que ela teve da outra vez, não estava assim cheio não. Então é um prazer receber vocês. E pode aniversário, né? É aniversário, aí chama. Vamos lá, faço sim. Vamos orar, meus irmãos. Fique na posição mais confortável que você se sentir. Coloque na sua casa mental a imagem de pessoas que você gostaria que essa prece alcançasse, que esse momento vibratório de silêncio, de tranquilidade e de equilíbrio, ele possa ser levado conosco para o nosso lar. E ao chegarmos lá, distribuirmos para nossos irmãos, nossos parentes, familiares que estão nos aguardando, porque é muito importante essa vibração à distância também. Mas ore por você também um pouquinho, peça a Jesus, peça a Deus, a Maria, nossa mãe espiritual, mãe de Jesus, que eles possam proteger e amparar todas as pessoas da nossa família, principalmente aquelas que nesse momento estão mais necessitadas, por estarem doentes, por estarem aperreadas, tristes, com medo. Vamos desejar que Jesus visite cada lar de cada um de nós aqui presente. Nós queremos pedir, Jesus, pelas crianças, Senhor, pelos nossos netos, filhos, sobrinhos, irmãos, que vão precisar desse apoio dos adultos até chegarem à sua autonomia. Então, que eles possam ser bem orientadas, essas crianças, possam ser amadas, queridas, por aqueles que são seus tutores, seus pais, seus cuidadores. Abençoai a juventude, Jesus, que precisa tanto de orientação, porque os exemplos vão interferir na psicologia deles, nas ações, no comportamento. Então, como serão nossos sucessores, que os jovens possam receber de Ti, Jesus, que és manso e humilde de coração, todas as benesses para terem uma juventude saudável, para terem sucesso em todos os seus projetos.
Abençoai os moços, Jesus, aqueles que já são mais adultos, que já estão responsáveis por famílias, por cargos profissionais, até por atividades religiosas. Ajudai também aos moços e os idosos, Senhor Jesus, ajudai-os também, mestre querido, porque esses já guardam toda a experiência de uma existência. Daí merecem tranquilidade na sua velhice, vamos chamar assim, mas sabemos que é um estado de alma, não é uma condição obrigatória a pessoa se sentir velha, desprezada, sem condição, absolutamente. Abençoa o nosso país, o Brasil, Jesus, esse lugar tão lindo, a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoa, Senhor, todas as casas espíritas do Brasil e do mundo. Abençoa, Senhor, o nosso planeta que criastes com tanto amor, para que nós pudéssemos ter uma casa para morar, uma casa celeste, que é o planeta Terra tão bonito, criado pelas vossas mãos amorosas. Que Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, que Deus possa derramar sobre todos nós suas bênçãos, sua paz, seu amor imenso por cada filho, por cada criatura do universo. Maria, nossa mãe, ajude-nos, Senhora. Cubra-nos com seu manto sagrado de luz, com seu sentimento de maternidade tão permanente, tão dadivosa para com todos nós, sem distinção. E assim, amado Mestre Jesus, abençoar e proteger esta casa de trabalho e de oração, o Grupo Espírita Augusto César, que está completando 94 anos. Que beleza, que alegria, Jesus. Então, que todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, as pessoas que frequentam, todos esses que têm aqui no Augusto César um porto seguro, possam, Senhor Jesus, permitir que ele possa durar por mais 94 anos e que assim seja, nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor.